Recordo, por exemplo, que, e é uma data incontornável, em 12 de agosto de 83 foi inaugurado o Palácio da Justiça em Moro Novo. Era então Ministro da Justiça o Dr. Rui Machete, nunca mais me esqueço. Curiosamente, nesse mesmo dia, abri o meu escritório, mesmo em frente do tribunal. Isto é uma coincidência extraordinária, mas é uma realidade. Foi uma realidade. E é uma realidade. E, de facto, nesses tempos eram tempos extraordinários, de convívio entre juízes, concretamente magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, advogados, funcionários, os colegas, solicitadores, 5 que havia à época, 3 atualmente, etc. E recordo com muita saudade, isto durou durante, talvez, ou perdurou durante cerca de 25, quase 30 anos. Fazíamos almoços regularmente, concretamente os principais no Natal e no fim do ano judicial. Isto dava, de facto, ali um elan, um convívio, um respeito e uma amizade entre todos, que são, para mim, fundamentais na própria vida. Perdeu-se um bocado a embalagem, por força das circunstâncias e desta correria de vida que vivemos, desta loucura de vida que vivemos, com as notícias que nos colhem e nos surpreendem em cada dia que passa, sendo que a do dia seguinte é sempre pior do que a anterior. Pronto. Relativamente aos tempos atuais, há uma frieza maior entre as pessoas, e eu procuro, entendendo a minha maneira de estar na vida e no mundo, e a educação que os saudosos pais me deram, dar-me bem com toda a gente. Tive esse privilégio, posso-me gabar disso. Eu recordo de litígios, problemas com quem quer que fosse, pronto. Porque, no fundo, acho que isso está no nosso estatuto. De certa forma, e sempre esteve, o advogado é um harmonizador de ânimos desavindos. Pronto. Devem tentar encontrar soluções amigáveis para o desfecho da lida. E, se for possível, não deixar sequer o assunto chegar a tribunal. Quando lá está, tentarem encontrar soluções razoáveis, e tem que haver flexibilidade dos intervenientes processuais e dos litigantes, sob pena de algum dos causidos não estar a representar convenientemente o seu constituinte. Não é? Mas a minha sede foi sempre em Moro Novo, que é o meu quartel-general, sou natural dali. Tive sempre e tenho escritório em Lisboa, mas digamos que era chamo-lhe uma pequena sucursal da sexta-feira, que recebe aqui outros clientes, etc. E, portanto, pese embora me ter reformado já, formalmente falando, há cerca de 4 anos, continuo a trabalhar enquanto a saúde me permitir e faço com muito gosto, porque é uma profissão que abracei e que, embora desgastante, e que nos causa muitas vezes desgostos, surpresas e algumas angústias, mas tem um lado positivo extraordinário, que é o do convívio, etc. E do relacionamento com os clientes em particular, com os quais eu procuro sempre manter uma relação de lealdade e de confiança, e a inversa exijo que seja também verdadeira e uma realidade. Relativamente àquilo que se perspectiva no futuro, sinceramente não tenho grandes perspectivas. Se as coisas mudarem para melhor, e muita coisa há a mudar, naturalmente que sim, embora já se tenha feito um grande esforço nesse sentido, já estarei noutra dimensão e não sei o que é que irá passar-se, mas tenho reservas sérias sobre a evolução positiva da nossa vida profissional enquanto advogados. Pronto, isto sem perder de vista, de há uns anos esta parte se instalou que os advogados são todos iguais, têm os malandros, têm este, têm aquilo, etc. E que, de facto, passaram com o contributo de alguns, infelizmente, mas em todas as classes existem gente capaz, gente incapaz, boas e más pessoas, etc. E, portanto, tenho esperança que a solidariedade entre colegas e o respeito entre colegas venha a ser uma realidade. Para mim, como disse, para terminar esta fase, a relação de lealdade e de confiança com o cliente é fundamental, e até da amizade que eu tenho a imprimir no contacto com o mesmo vou tendo. Pronto, isso para mim é a condição sine qua non, e nunca ver no adversário, entre aspas, um inimigo, não é? E nunca pensar que nós é que temos a razão universal, somos portadores da verdade universal, etc. Portanto, temos que viver com um certo comedimento, com uma certa prudência, e sempre em respeito pelos outros, sabendo que somos limitados e que todos erramos, não é? Desde advogados, juízes, etc. Basta estar vivo para isso acontecer e ser inultrapassável, que assim seja e sempre será, não é? Pese embora o homem viver, alguns em bicos de pés, e nos limites da própria loucura, pensando que são donos do mundo, etc. E depois temos notícias todos os dias que nos chocam
e que nos deixam de rastro. Mas o mundo há de ser um dia melhor do que é, embora tenhamos coisas extraordinárias, pronto, e que louvamos. Este sol maravilhoso, a vida podia ser tão linda, mas muitas vezes temos umas nuvens a parar sobre nós que nos desmoralizam e que nos inquietam mesmo durante o sono e nos perturbam. Mas tenho esperanças que a tal verdade que se busca através da justiça seja uma realidade. E nunca esqueço e tenho sempre presente a tarefa hercúlea dos juízes que têm de decidir sobre a vida dos outros. Noites e noites e noites de insónia. Conheço muitos juízes, pessoas extraordinárias, que sofrem com a sua posição e que a vivem, de facto, de uma forma extraordinária, sempre tentando fazer o seu melhor. Pronto. Mas isto em todas as classes, há gente mais capaz, menos capaz, mais preocupada, menos preocupada, e tenho esperanças de viver ainda mais uns anos, de advogar mais meia dúzia de anos, pelo menos, porque, de facto, o direito deu-me a vida, não direi, essa foi-me dada pelos meus saudosos e queridos pais, que são a luz da minha vida e a luz que eu persigo nesta escuridão em que vivemos por vezes, mas com o apoio também da minha mulher, estava a não esquecer dela, também bastante me ajudou. Veio lá de Angola e eu, na brincadeira, até digo que foi a descolonização que desgraçou a minha vida, senão eu podia ter ficado solteiro. e pronto, no fundo, sou um advogado generalista, de prática individual, de modo chamado médico de clínica geral, medicina interna, mas costumo dizer, e é verdade, e sinto isso, que especializei-me numa área, mas desde criança, isto é uma herança familiar, nomeadamente do meu pai, é que sou especialista em fazer amigos. Isso é que me importa mais na vida do que tudo o resto, não é? E o respeito pelos outros, o tal respeito. Poder-vos-ia contar, se ficássemos até à próxima quarta-feira aqui a falar, muitas dezenas, centenas, talvez, de tribunais e passadas no meu escritório, muitas em particular que são hilariantes, mas lembro-me, por exemplo, de uma em que uma senhora que Deus tem, de Vendas Novas, perto de Montemor, a 20 km, há uns 20 anos, e tínhamos uma relação já de confiança e amizade, ela perguntou-me, e eu já portador desta cabeleira magnífica, perguntou-me, então, doutor Macau, que idade tem? Eu disse, dona Diolinda, que idade me dá? Ela olhou para mim, eu tenho 64, teria pai 44, e ela deu-me 57, 58, sou anda aí na casa dos 57, 58. E eu sempre a rir, mas com a vontade de rir, disse, ando na casa dos 57, 58. Então, olha, dona Diolinda, eu era para lhe pedir de reforço do honorário, era para lhe pedir 100 contos, isto no tempo dos contos ainda, portanto há mais de 20 anos. Vou-lhe pedir 200 contos. E ela, muito engraçada, com 2 dentes de cada lado, e sem nenhum dentes ali ao meio, está assim um solavanco para a frente, doutor, não leva a mal, a gente resolve já o problema. Eu disse, então porquê? Fiquei assim meio desarmado. Eu dou-lhe 28 aninhos e as contas ficam já certas. E pronto, eu disse, não estou interessado, muito obrigado. Prefiro ficar com os 57. Lembrei-me agora desta história extraordinária. E se me for permitir, esta é muito rápida, de um outro cliente, também de Vendas Novas, que já morreu, teria 90 e tal anos, muito engraçado, um homem excepcional, surdo dos 2 ouvidos, e também tem surdez no ouvido direito, e às tantas, sempre sendo uma pessoa séria a querer pagar honorários e provisões, se era preciso, eu tinha 3 ou 4 processos dele, já tinha pensado no assunto, e ele perguntou-me, doutor, não precisa para aí dinheiro, aí para o processo está aí agora aí a correr. E eu olhei para ele e disse, olha, quando puder, tinha na altura uma cadeira que parecia ao Marquês de Pombal, apareceu lá naquela serra do Equador, assim, verde em Cabedal grande, comprei aqui na Rua do Ouro, ofereci a um afilhado meu daqui há 2 anos, que ele teve um curso de economia. E disse, olha, quando puder, mande-me 100 contos para a ajuda aqui deste cadeirão. E fiz assim, bati com a mão, para a ajuda deste cadeirão. E ela olhou para mim e disse, olhou para mim e disse, doutor, isto nem parece seu. Eu fiquei mais uma vez desarmado. Então porquê, Sr. Manela? Esse já eu paguei há uma data de anos, doutor. Já era minha criança há 20 anos, já tinha pago não sei quantos segundos. Lembrei-me destas duas e por aqui me fico, senão ando aqui toda a tarde a falar de história. Esta é muito engraçada. Durante muitos anos, enquanto delegado lá em Montemor Novo, cargo esse quase honorífico, que mantenho ainda, passados quase 40 anos, lembro-me que tive que me debruçar sobre muitos laudos, não é? Processos disciplinares, inquisições de etc. Era relator, mas no fundo isso depois passava pelo crivo do Conselho Geral. Entretanto, isso mudou, há 10 anos, mudou-se para cá, mas tive muito trabalho, muitas horas, não direi de angústias, mas de
tentativa de imprimir, à minha opinião, um grau de responsabilidade que se impunha. Pronto, e não era fácil. Isto, sendo certo que é difícil aplicar, passa a expressão, honorários em casos que são mesmo nossos, quanto mais dar uma opinião acerca da bondade dos honorários dos colegas, não é? E esta relação durou muitos anos, sendo certo que mesmo posteriormente continuei a manter uma relação extraordinária com toda a gente, com todos os bastonários, com o Conselho Geral, com o Conselho Superior, muitos que já partiram, guardo com muita saudade, pessoas extraordinárias, etc, etc. Tenho na minha memória sempre que tive uma relação com ele e ver-me perante a sua memória o nosso bastonário António Pires Lima, por exemplo, sem dúvida nenhuma, com todo o respeito pelos demais. E a relação excelente manteve-se também sempre com o antigo Conselho Distrital, os Conselhos Regional de Évora, que no fundo o Montemor é um prolongamento, com as demais delegações, outras delegações do Conselho Regional de Évora, quem tive sempre com os seus presidentes uma relação fraternal mesmo, e só assim, como vos disse mais atrás, por outros motivos, eu sei viver. Pronto. Reconheço que os tempos hoje são outros, porque com a história da internet, ontem vi um programa do Tomás Maduro Poeres Maduro, entrevistar dois crânios mundiais da internet, e dizer que a internet podia servir a chamada democracia, que é o regime em que vivemos, e servir para fazer bem às pessoas e desenvolver o mundo, etc, etc. Infelizmente, ela é utilizada para outros fins e muitas vezes tenebrosos. E vivemos, portanto, num mundo muito frio e calculista em que as relações entre as pessoas perderam-se muito. Durante muitos anos tentámos imprimir à delegação um ritmo regular e de iniciativas várias, incrementando conferências, etc, etc. Fizemos uma coisa muito engraçada, colegas até que vinham do Algarve, etc. Uma vez reuníamos 100 pessoas, uma vez até me lembro que foi lá o professor, um grande amigo especialista em direito de trabalho, e até com música, não me lembro agora o nome daqueles, dos Madredeus. Tivemos ali, de facto, conferências maravilhosas, pronto, que atraía gente até de fora da comarca e de longe da comarca, etc, etc. Isto durou ou perdurou até há 10 anos atrás. Depois, estranhamente, até a nível da própria comarca, tem hoje 22 advogados, sendo que os outros 12 que pertencem à comarca estão hoje lá no município de Vendas Novas, com o presidente de delegação próprio, foi minha estagiária, Ana Mafalda Real, minha querida amiga, como filha. Perdeu-se o elan, os próprios colegas começaram-se a desinteressar, etc, etc, etc. Depois tínhamos lá um plafond também para gastar, depois entrou-se também numa certa crise económica da ordem, depois havia dinheiro, não havia dinheiro, etc, etc. E digamos que moralmente eu próprio desmoralizei um bocado. E a verdade é esta, é de há meio dúzia de anos para cá, perdeu-se este andamento, digamos assim. E abraçámos aquele mundo louco da internet, e os prazos, e a gente ia correr para o tribunal, e correr para aqui, etc, etc. E os almoços e jantares que fazíamos, que eu já me reportei a eles, estranhamente também acabaram há 3 ou 4 anos. Embora haja atualmente uma tentativa, nomeadamente da minha parte e não só, de incrementarmos isto, porque isto dá ali um relacionamento e um desenvolvimento das relações entre as pessoas fundamental para que depois, na vida profissional, cada um desempenha a tarefa o melhor que pode e sabe, mas sem ter estes laços bem presentes. E só assim é que depois o respeito pode imperar, mesmo nas relações profissionais. Portanto, o advogado, para defender alguém, não tem que andar a mandar pedras ao colega. Isto para mim é horrível. Nunca utilizei desses estratagemas, mas isso faz parte do meu feitio e até dormir mal se um dia o fizesse. Portanto, os tempos são outros, são diferentes. Vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. É um tema muito badalado, há quase enciclopédias escritas em jornais, em livros, em boletins da ordem, etc, etc, sobre a justiça, sobre a verdade da justiça, sobre o que é a verdade, sobre o que é que... E falei há bocado no nó górdio da questão, que tem a ver com a decisão dos juízes, não é? Uma vez uma cliente também, há muitos anos, castiça, alentejana, como todas, perguntou-me quando é que eu chegava a juiz. E eu expliquei-lhe o que é ser juiz, o que é ser advogado, o que é ser agente ou procurador do Ministério Público, etc. Lá tentei explicar-lhe.
Isto é, o caminho que cada um depois persegue e segue após terminar o seu curso. E de facto, aquilo que me parece é que tem que haver mais gente para julgar. Tem que dar mais condições a quem julga. Tem que dar mais condições aos tribunais. Tem que haver mais dinheiro para a justiça. Não esquecendo nunca coisas fundamentais, como sejam a saúde, a educação, etc, etc. Sem educação não há saúde, sem saúde não há justiça. Eu acho que tudo isto se interliga. Porque ser juiz é tocar o céu e o inferno ao mesmo tempo. Estar às 5 da manhã a analisar a prova, 30 volumes, ou 20 volumes, ou 10 volumes, saber se o juiz acha que aquele disse a verdade, se disse a mentira, se foi um tipo que disse de facto uma grande mentira, mas fez-o com tanta categoria que aquilo parece que foi verdade, e lá se decide de uma maneira contrária à verdade, mas o juiz decidiu com base naquilo que para ele foi a sua verdade, e a verdade pode ter sido outra, portanto, é muito difícil, é muito difícil. Por isso é que eu tive sempre uma prática de tentar evitar que as coisas, os assuntos, chegassem ao tribunal, e quando lá estão, tentar resolvê-los amigavelmente, sempre que tal é possível. Pronto. E recordo-me, por exemplo, no Tribunal Administrativo Fiscal de Beja existem processos com 25 e 30 anos de atraso. Eu, particularmente, e dou este exemplo, tive lá talvez 2 dúzias de processos até hoje, não mais. Fiz sempre acordo. Só me lembro de fazer lá um julgamento e mesmo nesse dia, aquilo ou vai ao racha, como se diz lá em Montemora, fizemos o acordo com um colega aqui de Lisboa, com quem fiquei, de quem fiquei amigo. E isto foi outra prática que fui instalando na minha cabeça ao longo da vida. Advogado da parte contrária, partindo do princípio, foi uma pessoa que sempre se portou comigo de forma condigna e decente, etc, etc. E fui tendo uma sorte generalizada. Depois aqui temos que celebrar o processo e o acordo e a forma como tudo terminou com um almoço. Ficamos amigos. E tenho pessoas que tive um processo com eles e sou amigo deles há 20 anos, desde o momento em que isso aconteceu. Portanto, tenho esperança que a justiça seja cada vez mais justa, não é? Cada vez se encontrem decisões que sejam cópia fiel daquilo que se passou, mas a verdade de cada um está na cabeça de cada um, e é verdade. Porque cada um de nós tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, tem os seus pecados, uns que não são mortais, outros são mortais, mas só cada um é que sabe. Portanto, muitas das coisas que se passam no tribunal, só quem responde, e só, por vezes, outras agentes que lá estão é que sabem, o juiz às vezes nunca se chega a saber qual é a verdade, e decidiu daquela forma. E depois, eu acho que é uma profissão terrível, a de juiz, e eu respeito-a muitíssimo, profundamente, porque, na verdade, as pessoas baralham-se e têm motivos para se baralhar. Ainda ontem alguém me dizia, como é que é possível? Um decide de uma maneira, depois o outro decide de outra, depois do seu contrário, depois vê-se uma notícia na televisão, porque são homens que decidem, são homens que julgam, são homens que defendem, são homens que acusam, e portanto isto é uma panela em que a mistura é complexa, muito complexa. Pronto. E por vezes isto está a efervescência e a ebulição, e é difícil sopesar isto tudo e encontrar aqui uma solução equilibrada. Portanto, provavelmente vamos ter no futuro, em termos de decisões e de justiça, algo de parecido com o que temos atualmente, embora tenha a esperança que as coisas melhorem, desde que consigam unir quem julga, quem decide, os tribunais, etc, etc, de meios que lhes permitam decidir o mais justamente possível, digamos assim, sem perder de vista o tão badalado princípio da celeridade, a celeridade processual, agora lembrando do princípio contraditório, e disse princípio da celeridade. A celeridade, agora, é a tal velha máxima antiga que a justiça tem que ser rápida, mas não pode ser apressada, não é? Porque ser apressada é decidir sem a ponderação que é indispensável para que possa haver uma decisão condigna, pelo menos na consciência de quem julga, não é?